No dia 22 de março de 1945, enquanto o Exército Vermelho se estabelecia na margem oeste do rio Oder, a apenas 70 quilômetros de Berlim, e enquanto as colunas norte-americanas avançavam para o interior da Alemanha, após cruzar a ponte de Remagen, nos cinemas que ainda funcionavam do Terceiro Reich, projetou-se o episódio número 755 da Deutsche Wochenschau. Era, embora poucos o soubessem ainda, o último noticiário que o regime de Hitler conseguiria distribuir. Em poucas semanas não haveria cinemas. Em alguns desses edifícios tampouco haveria cidades. Desde junho de 1940, a Wochenschau, ou noticiário semanal alemão, tinha sido o instrumento audiovisual mais poderoso do aparelho de propaganda de Joseph Goebbels. Cada semana produziam-se até 3.000 cópias do noticiário, e cada edição era vista por cerca de 20 milhões de pessoas apenas em território alemão. Os cinegrafistas estavam integrados nas unidades de combate desde os primeiros compassos da guerra, o que dava às imagens uma imediatez que as tornava visualmente convincentes, quase irresistíveis. As vitórias na Polônia, França, os Balcãs e o norte da África tinham enchido essas bobinas de trovões de tanques, estandartes flamejantes e soldados que marchavam como se a história inteira fosse vento a seu favor. Mas na primavera de 1945, essas imagens já não existiam. Havia que fabricá-las, ou pelo menos dar aparência de vitória ao que era uma agonia organizada. O episódio 755 dura cerca de 12 minutos. Nesses 12 minutos condensam-se 7 notícias, cada uma com um propósito preciso: acalmar, militarizar, glorificar, aterrorizar. Nenhuma é inocente, nenhuma é casual. O que faz especialmente singular a este noticiário, além de ser o último, é que nele convivem duas Alemanhas ao mesmo tempo: a Alemanha que a propaganda queria que existisse e a que já ardia sem que ninguém o dissesse em voz alta. Para entender o que esse noticiário foi, é preciso entender primeiro o que ocultava. Para compreender por que existia esse noticiário em março de 1945, quando Berlim já recebia bombardeios que deixavam centenas de bombas sem detonar espalhadas por suas ruas, é necessário retroceder um pouco. A Deutsche Wochenschau não nasceu de improviso. Foi o resultado de um processo de centralização informativa que Goebbels executou com a meticulosidade de um cirurgião. Antes de 1940, coexistiam na Alemanha vários noticiários produzidos por distintas companhias cinematográficas. A partir de 7 de setembro de 1940, esse sistema plural foi liquidado. Todos os noticiários existentes ficaram fundidos em um só, e desde novembro desse ano adotou o nome definitivo, Deutsche Wochenschau, a revista semanal alemã. Desde esse momento passou a ser uma parte obrigatória de cada programa cinematográfico em todo o Reich. Não havia maneira de ver um filme sem ver primeiro o noticiário. O espectador entrava para ver Heinz Rühmann em uma comédia e saía com o boletim de guerra na cabeça. O Ministério da Propaganda de Goebbels supervisava cada fotograma. Os cinegrafistas que filmavam no fronte estavam tecnicamente integrados nas unidades militares, o que lhes dava acesso a imagens que nenhum jornalista civil poderia ter obtido. Esse acesso tinha um preço. Nada podia filmar-se sem autorização, nada podia projetar-se sem revisão. O sangue, os corpos, a derrota, o medo nos olhos dos soldados, tudo isso ficava na sala de montagem, nunca na tela. O resultado era um produto de alta fatura técnica. A música estava cuidadosamente selecionada. Os planos eram dinâmicos, com ângulos baixos que faziam os soldados parecerem maiores que a vida real. A narração em off tinha um tom grave e seguro, o tom de quem sabe que a história está do seu lado. Durante os primeiros anos da guerra, a Wochenschau era o espetáculo favorito de muitos alemães, mais que os próprios filmes. A gente ia ao cinema para ver as notícias. Mas em 1943, depois de Stalingrado, algo mudou nas salas. Os informes do Serviço de Segurança das SS, o organismo que monitorava o estado de ânimo da população alemã com uma precisão aterradora, começaram a registrar reações novas. A gente deixava de aplaudir durante os noticiários. Alguns simplesmente olhavam em silêncio. Outros, segundo um reporte de 4 de março de 1943, já não vão ao cinema só pelo noticiário.
e rejeitavam as cargas desagradáveis que uma visita ao cinema frequentemente acarreta, como fazer fila para as entradas. A insistência repetitiva do noticiário na vitória final começava a tropeçar com o ceticismo. Goebbels sabia. Seus diários, publicados póstumamente e estudados pelos historiadores durante décadas, revelam um propagandista que nunca se enganou sobre o estado real da guerra, mas que tampouco se permitiu parar a maquinaria. Sua lógica era circular e fatalista. Se deixasse de projetar otimismo, o desmoronamento moral seria mais rápido que o militar. Havia que seguir produzindo noticiários, ainda que o país caísse em pedaços ao redor dos estúdios. Havia que seguir rodando, ainda que os próprios estúdios estivessem sob os escombros. Em março de 1945, quando se produziu o episódio 755, os técnicos e montadores da Deutsche Wochenschau trabalhavam em condições que teriam paralisado qualquer organização normal. Os bombardeios eram contínuos. Os serviços de transporte que distribuíam as cópias aos cinemas estavam ao limite. Muitas salas de projeção haviam sido destruídas. E, no entanto, o noticiário saiu. 3.000 cópias, como sempre, porque deter a máquina teria sido admitir que tudo havia terminado. Há uma pergunta que os historiadores levam décadas tentando responder com precisão. Até que ponto os cidadãos alemães comuns criam no que lhes dizia a propaganda nesses últimos meses? A resposta, como costuma ocorrer com as perguntas mais importantes da história, é incômoda em sua complexidade. Os informes do Serviço de Segurança das SS, uma fonte extraordinária precisamente porque estavam destinados ao uso interno do regime e, portanto, não tinham motivo para mentir para seus próprios chefes, mostram um panorama que se deteriorou rapidamente entre o verão de 1944 e a primavera de 1945. No final de março de 1945, o próprio serviço reportou que, até os últimos dias, a gente conservava um resíduo da crença no milagre que tão hábil e deliberadamente foi nutrido pela propaganda das novas armas. Mas que esse resíduo devia entender-se como um mecanismo de defesa psicológica para fazer frente ao desespero que agora sobrecarrega o povo alemão. O informe conclui com uma frase que tem o peso de um epitáfio. A última faísca de esperança está se extinguindo. A universitária Lori Walb, cujo diário de guerra foi preservado e estudado posteriormente, escreveu nesses dias de março de 1945. Nesta situação, o governo ainda fala de vitória. No mais profundo do meu coração, eu também não quero crer que nosso povo esteja destinado à queda. Mas se você pensa nisso, ainda que seja um pouco, as coisas parecem muito obscuras. O físico Victor Klemperer, que sobreviveu escondido à perseguição nazi sendo judeu, observou nesses mesmos dias algo que lhe pareceu notável. Os alemães comuns, entre quem sua condição judia era cuidadosamente dissimulada, começavam a expressar espontaneamente, retrospectivamente, simpatia por esses pobres judeus. O medo da derrota e o sentimento de culpa começavam a mover-se juntos por baixo da superfície da propaganda. E, no entanto, inclusive nesse contexto, a Wochenschau seguia projetando-se. Inclusive nesse contexto, alguns soldados no fronte do Oder choravam de emoção ao escutar a voz de Hitler pelo rádio. Inclusive nesse contexto, o regime considerava que um noticiário de 12 minutos podia marcar a diferença entre um povo que resistia e um povo que se rendia. A primeira sequência do noticiário, número 755, começa com algo que em qualquer outro momento da guerra teria resultado demasiado deprimente para mostrar: as consequências diretas do bombardeio aliado sobre Berlim. Mas há uma diferença crucial. Não se mostra a destruição, mostra-se o homem que tenta remediá-la. Para fevereiro de 1945, Berlim havia sido submetida a uma intensidade de bombardeios que não tinha precedente na história da cidade. Em 3 de fevereiro de 1945, em uma só incursão, participaram cerca de 1.500 bombardeiros norte-americanos acompanhados de mais de 1.000 caças de escolta. O ataque durou horas. Os bairros do centro foram pulverizados. Os arquivos administrativos ficaram destruídos. O apartamento de Hitler na chancelaria ficou inutilizável esse mesmo dia. Ele se mudou definitivamente para o bunker subterrâneo. Mas os bombardeios não terminavam quando os aviões se retiravam. Centenas de bombas, as chamadas Blindgänger, bombas cegas, caíam e não explodiam,
enterrando-se no asfalto, nos porões dos edifícios, no fundo dos canais. Podiam permanecer inativas dias, semanas e detonar em qualquer momento. Uma cidade que já havia sido destruída de cima seguia sendo destruída de baixo, em silêncio, fora de hora, sem aviso. Uma criança podia caminhar sobre uma calçada limpa e voar pelos ares. Um encanador podia abrir uma vala e não voltar para casa. Para enfrentar essa ameaça invisível, a Luftwaffe havia criado unidades especiais de desativação conhecidas como Sprengkommandos. Eram equipes pequenas, de apenas uma dúzia de homens, treinadas especificamente para identificar, escavar, classificar e neutralizar cada tipo de bomba aliada. O trabalho requeria conhecimento técnico, sangue frio e, em última instância, algo que não se pode ensinar em nenhuma escola: a disposição a morrer trabalhando. O protagonista dessa primeira sequência do noticiário é um oficial de 27 anos chamado Egon Agta, nascido em Berlim em 29 de janeiro de 1918. Sua história é tão extrema que, se não estivesse documentada com precisão nos arquivos militares alemães, resultaria difícil de crer. Agta havia começado sua carreira como soldado de artilharia, mas entre 1939 e 1941 recebeu formação especializada como técnico de explosivos. Em 1942, enquanto trabalhava na desativação de uma bomba britânica, a detonação o feriu gravemente. Os médicos recomendaram sua baixa definitiva do serviço ativo. Agta se negou. Usando sua formação técnica como argumento, conseguiu manter-se como oficial civil na Wehrmacht, uma categoria administrativa que lhe permitiu voltar ao trabalho de campo em 1943. Desde 1º de abril de 1943, Agta comandou o Sprengkommando I do 3º Distrito Aéreo de Berlim. Durante quase 2 anos, ele e sua equipe de aproximadamente 10 homens trabalharam praticamente diariamente desativando as bombas que a 8ª Força Aérea Norte-Americana e o Comando de Bombardeio da RAF deixavam cair sobre a capital do Reich. A cifra que o noticiário de 22 de março apresenta como símbolo de seu mérito é 1016. Isso é o que se afirma na Wochenschau. O Hauptmann Agta havia desativado 1016 bombas, cada uma delas podia ter matado dezenas de pessoas. Cada uma requeria aproximar-se de algo que em qualquer momento podia convertê-lo em pó e estilhaços. Por esse trabalho, em 3 de fevereiro de 1945, o mesmo dia do devastador bombardeio que destruiu o apartamento de Hitler, Agta foi condecorado pelo Führer em pessoa com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e promovido a Oberleutnant. Em 12 de março de 1945, apenas 10 dias antes de que sua história aparecesse no último noticiário, Hitler lhe concedeu as folhas de carvalho para essa Cruz de Cavaleiro, sendo a condecoração número 778 desse tipo em toda a guerra, e o promoveu de novo, agora a Hauptmann. O que o noticiário não diz, porque era impossível sabê-lo então, é que o Hauptmann Egon Agta morreria em 2 de maio de 1945 durante a Batalha de Berlim, em combate contra tropas soviéticas. Apenas sobreviveu algumas semanas ao noticiário que o celebrava. Por que este homem, com esta história particular, abre o último noticiário do Terceiro Reich? A resposta está na lógica da propaganda de Goebbels em sua fase terminal. Os bombardeios aliados eram o tema que mais inquietava a população civil alemã. Os informes do Serviço de Segurança das SS o repetiam consistentemente. O impacto dos bombardeios sobre a moral era devastador. Cada nova incursão deixava famílias sem lar, sem arquivos, sem água, às vezes sem cidade reconhecível. A gente não fugia para as cidades, fugia delas. Diante da impossibilidade de deter os bombardeios, o Reich já não tinha nem os aviões, nem o combustível para disputar o controle do espaço aéreo sobre seu próprio território. A propaganda tinha que fazer o único que podia fazer: ressignificá-los. Transformar a passividade do bombardeado na atividade do desativador, mostrar não uma cidade destroçada, mas um homem que conserta o que o inimigo destrói. Agta não aparece no noticiário como vítima. Aparece como herói técnico, como uma espécie de cirurgião do metal e da morte que opera na cidade destruída com a mesma calma com que um médico operaria em um necrotério iluminado. A câmera o mostra trabalhando. As imagens transmitem competência, controle e serenidade.
Se há um homem assim trabalhando em Berlim, a cidade não está morta, está sendo cuidada. Era, no vocabulário da propaganda, uma mensagem de resistência ativa. Não o caos do desmoronamento, mas a ordem do especialista. Não o desespero do civil esmagado, mas a determinação do técnico que sabe o que faz. 12 minutos de filme. Primeiro golpe. A segunda sessão do noticiário mostra algo que em qualquer outro exército do mundo, em qualquer outro momento da história, teria levantado suspeitas imediatas sobre o estado real do conflito. Civis, incluindo mulheres, aprendendo a disparar uma arma antitanque. O Panzerfaust, literalmente punho contra tanque, era um lança-granadas de um só uso, descartável, de propulsão a jato, desenhado para destruir veículos blindados em combate a curta distância. Seu desenvolvimento começou em 1942, como resposta ao choque que supôs para a Wehrmacht enfrentar-se aos tanques T-34 soviéticos, que resultaram ser significativamente superiores ao esperado. As primeiras versões entraram em serviço em 1943 e para 1945 se produziam em quantidades que nenhuma outra arma individual da guerra logrou igualar. Estima-se que para o final do conflito se haviam fabricado mais de 8 milhões de unidades. O que fazia o Panzerfaust singular, tanto em termos militares como propagandísticos, era sua aparente singeleza. Não requeria treinamento extenso, não necessitava manutenção complexa. Um homem, ou uma mulher, ou um adolescente, que tivesse visto a demonstração básica, podia, em teoria, destruir um tanque com ele se lograsse aproximar-se o suficiente. Esse, o suficiente, era o problema, porque o alcance efetivo das primeiras versões era de apenas 30 metros. 30 metros do veículo mais letal do campo de batalha. No noticiário, a narração em off que acompanha as imagens da demonstração o apresenta com uma leveza que hoje resulta arrepiante. É tão fácil de usar como parece. Enfatiza-se que as mulheres também podem manejá-lo. Apresentam-se as instruções básicas, mostra-se civis, homens mais velhos, mulheres de meia idade, disparando a arma com expressões de concentração e determinação. Para entender essa cena em seu contexto real, é necessário recordar o que era o Volkssturm em março de 1945. Hitler havia ordenado a criação da Tempestade do Povo em 26 de setembro de 1944. O decreto estabelecia que todos os homens de entre 16 e 60 anos não incorporados ainda às Forças Armadas regulares deviam alistar-se, treinar-se e preparar-se para uma resistência final em suas próprias regiões. A organização não dependia do exército, mas do partido nazista, o que na prática significava que os Gauleiter, os líderes regionais do partido, tinham autoridade sobre ela. Seus homens não tinham uniformes próprios, vinham com sua roupa civil, levavam uma mochila, uma manta e equipamento de cozinha. As armas nem sempre chegavam, a munição era escassa. Um rapaz de ideologia social-democrata que anos depois deixaria testemunho do que observou, descreveu uma coluna de 400 homens do Volkssturm que chegou ao seu povoado. Cansados e exaustos, a maioria levava uniformes tomados da Força Aérea ou saqueados. Uns poucos só levavam sua roupa de civil. Só vi 5 soldados que levavam armas, o resto não tinha nem sequer uma baioneta. E acrescentava com a cruel clareza da adolescência: a maioria tinha entre 45 e 60 anos. Toda a multidão causava uma impressão muito lamentável em nós. Quase pareciam um asilo de idosos em excursão. Calcula-se que 175 mil membros do Volkssturm morreram combatendo contra os exércitos profissionais dos soviéticos e dos ocidentais. Não é difícil imaginar as condições em que ocorreram essas mortes. A cena do Panzerfaust no noticiário, então, não era simplesmente publicidade de uma arma. Era o anúncio velado, ainda que em tom heróico, de que a estratégia de defesa do Reich dependia agora de que civis sem treinamento se aproximassem a menos de 30 metros de um tanque soviético e esperassem que a arma funcionasse. Há outro elemento na cena do Panzerfaust que vale a pena deter-se para analisar: sua apresentação como parte das chamadas Wunderwaffen, as armas milagrosas do Terceiro Reich. Desde 1943, a propaganda de Goebbels havia alimentado a esperança, primeiro como promessa, logo como desespero organizado, de que o Reich desenvolveria armas tecnológicas tão superiores às dos aliados que poderiam inverter o curso da guerra.
O V1 e o V2 eram as versões mais conhecidas dessa promessa. Mas para 1945, os alemães haviam visto aparecer e desaparecer demasiadas promessas milagrosas. A historiadora social do período documenta com detalhe como a população havia desenvolvido um ceticismo crescente em relação a esses anúncios. As novas armas não chegaram, escrevia Lori Walb em suas anotações de março de 1945, e o mais provável é que não cheguem nunca. Nesse contexto, o Panzerfaust tinha uma vantagem singular sobre o resto das supostas armas milagrosas. Existia. Estava ali, nas mãos de civis, visível, real, disparável. Quando a propaganda apresentava o Panzerfaust como a resposta ao tanque soviético, não estava mentindo no sentido técnico estrito. Estava simplesmente ocultando a brecha entre o que a arma podia fazer em teoria e o que o soldado improvisado do Volkssturm podia fazer com ela na realidade do combate urbano de 1945. Os combates de rua das últimas semanas da guerra em cidades como Berlim, Breslávia ou Königsberg sim produziram casos de uso efetivo do Panzerfaust contra tanques soviéticos. Isso também é verdade histórica. Mas a maioria dos homens enviados a segurar essas armas não eram combatentes endurecidos. Eram vizinhos com 15 dias de treinamento e a certeza, no fundo de seus ossos, de que tudo isso era uma barbaridade. Na sequência mais famosa do episódio 755, e possivelmente de toda a Deutsche Wochenschau, aparece Adolf Hitler no jardim da chancelaria do Reich, em Berlim. Está de pé. Caminha lentamente entre uma fila de adolescentes uniformizados. Detém-se diante de cada um. Observa-os. Alguns recebem um tapinha na bochecha. A outros condecora pessoalmente. Essas imagens têm um peso extraordinário porque são, segundo a documentação do Arquivo Federal Alemão e a coleção do Museu do Holocausto dos Estados Unidos, as últimas gravações de Hitler que se distribuíram publicamente enquanto o regime seguia de pé. O noticiário foi emitido em 22 de março de 1945. As imagens foram filmadas cerca de uma semana antes, em meados de março. Hitler morreria em 30 de abril. Entre essas imagens e seu suicídio medeiam apenas 6 semanas. Há algo perturbador na sequência, e não tem a ver com a ideologia. Tem a ver com o corpo. O Hitler que aparece no noticiário não é o mesmo que aparecia nas imagens de 1939 ou 1941. Melita Mashman, uma fervente nazista que viu essas imagens em seu momento, deixou escrito anos depois um testemunho que captura com precisão o que muitos sentiram. Os noticiários mostravam um homem envelhecido que caminhava curvado e olhava ao seu redor com ansiedade. Sua voz soava estridente de desespero. Estava, pois, destinado a fracassar. O coração se lhe encolhia de medo diante da horrível verdade, escrevia, ainda que a mente consciente se negasse a reconhecê-la. A mão esquerda de Hitler tremia visivelmente. Tinha sido assim desde finais de 1944, e os médicos do regime o atribuíam a diversas causas: estresse, fármacos, a explosão de 20 de julho de 1944 que o havia deixado parcialmente surdo de um ouvido. Mas o tremor era incontrolável. No jardim da chancelaria, Hitler cuidava para não levantar essa mão. Os montadores da Wochenschau cuidavam para que as tomadas mais evidentes não aparecessem na tela. O que chegou aos cinemas da Alemanha era uma versão editada, curada. Mas, inclusive, essa versão não podia ocultar o que os olhos viam. Um homem que havia envelhecido uma década em 2 anos. Os adolescentes que recebem as condecorações de Hitler nessa sequência são membros das juventudes hitleristas que haviam combatido no fronte. Estão presentes, segundo a documentação do Museu do Holocausto dos Estados Unidos, aproximadamente 20 deles. O Reichsjugendführer, chefe nacional das juventudes hitleristas, Arthur Axmann, também aparece na cena. Axmann, nascido em Hagen, Westfália, em 18 de fevereiro de 1913, havia tomado as rédeas das juventudes hitleristas em agosto de 1940, sucedendo a Baldur von Schirach. Em 1941, havia combatido voluntariamente no fronte oriental com a 23ª Divisão de Infantaria e havia perdido o braço direito em combate. Era, nesse sentido, um verdadeiro crente. Não só administrava a militarização da juventude alemã, mas a havia vivido em seu próprio corpo.
Entre os jovens condecorados no Jardim da Chancelaria, há um cuja presença foi especialmente documentada pelos historiadores. Trata-se de um garoto conhecido em algumas fontes como Willy Hübner, de aspecto notavelmente jovem, cuja pequena estatura e traços quase infantis o converteram em símbolo do que o regime estava fazendo em suas últimas semanas. Mandar crianças ao fronte e fotografá-las recebendo medalhas das mãos de um ditador moribundo. As câmeras registraram esse aperto de mãos. O Ministério da Propaganda distribuiu as imagens. Os montadores construíram ao redor desse momento uma narrativa de esperança e continuidade. O Führer passa o bastão para uma geração nova. Os herdeiros do Reich têm 15 anos e destruíram carros blindados soviéticos. A Alemanha tem futuro. A realidade era diferente. Desde 17 de março de 1945, apenas dias antes de que esse noticiário fosse projetado, os alunos de entre 14 e 16 anos do Colégio de Elite Napola de Oranienstein haviam sido enviados para defender as posições do fronte ocidental. 5 dias mais tarde, um instrutor das SS chegou para ensinar ao resto dos alunos a usar lança-granadas antitanque. A confusão deliberada com o 20 de abril. Existe um detalhe técnico neste episódio que vale a pena esclarecer porque foi fonte de confusão historiográfica. O noticiário de 22 de março de 1945, episódio 755, mostra a cerimônia de condecorações no Jardim da Chancelaria. Mas há outra cerimônia similar, filmada em 20 de abril de 1945, o 56º aniversário de Hitler, no mesmo jardim, com jovens das juventudes hitleristas que circulou em cinemas e arquivos durante décadas, confundida com a primeira. A diferença é importante. A de 22 de março é a última gravação de Hitler distribuída em vida do regime. A de 20 de abril não chegou a circular como noticiário organizado. O Reich já não funcionava nesse nível. São duas cerimônias distintas no mesmo cenário, separadas por pouco mais de um mês, que compartilham a mesma gramática visual. O ditador envelhecido, os rapazes com medalhas, o jardim cercado de escombros. Que ambas as cenas existam, que o regime organizasse esses atos com semanas de diferença, diz algo sobre a profundidade do delírio institucional. Ou sobre o medo de deter-se, talvez sobre ambas as coisas. A quarta sessão do noticiário, número 755, apresenta aquele que a propaganda alemã descreveu como o primeiro membro do Volkssturm a receber a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Trata-se de Ernst Tiburzi, um homem nascido em 26 de dezembro de 1911 na pequena localidade de Drosdowen, na Prússia Oriental. A história de Tiburzi é verificável e, dentro de seu contexto, extraordinária. Em 10 de fevereiro de 1945, combatendo na defesa de Königsberg, a capital da Prússia Oriental, Tiburzi comandava o batalhão Volkssturm 25/82. As tropas soviéticas haviam logrado uma penetração no setor de sua unidade. O batalhão era composto por civis recrutados às pressas, sem formação militar regular, muitos deles com empregos administrativos ou comerciais antes da guerra. Em resposta à ruptura da linha, Tiburzi encabeçou um contra-ataque pessoal com um pequeno grupo de homens. Utilizando Panzerfaust, destruiu inicialmente 2 tanques T-34 soviéticos e logo os perseguiu pelas trincheiras com granadas de mão, desalojando a infantaria que havia acompanhado a penetração. Dias depois, quando os soviéticos lançaram um novo ataque contra as posições do Volkssturm, com infantaria e blindados, Tiburzi tomou a iniciativa de lançar um contra-ataque com todo o seu batalhão, destruindo pessoalmente outros 3 T-34 em combate de curta distância. As fontes não entram em acordo sobre a cifra exata total. Algumas falam de 5 carros, outras de 9. Mas o fato central está documentado. Um comandante civil da milícia popular, sem formação tática regulamentar, deteve um avanço blindado soviético à custa de um risco pessoal extremo. A Cruz de Cavaleiro foi concedida a Tiburzi em 10 de fevereiro de 1945 e foi um dos 4 únicos membros do Volkssturm em toda a guerra a receber essa condecoração. Em 28 de fevereiro de 1945, seu nome foi mencionado no Boletim da Wehrmacht, o boletim de guerra oficial do Reich, o que o converteu automaticamente em um personagem de consumo público.
Quando o noticiário 755 o mostra sendo condecorado diante da câmera, já levava 3 semanas circulando como símbolo da resistência popular. Tiburzi sobreviveu à guerra. Morreu em 14 de novembro de 2004, em Papenburg. Tinha 92 anos. Antes de falar de Breslávia, a cidade que o noticiário 755 exalta como símbolo máximo da resistência alemã, é necessário entender a doutrina que a converteu no que foi. As Festungen, as cidades-fortaleza. À medida que o Exército Vermelho avançava para o oeste ao longo de 1944, Hitler começou a decretar que determinadas cidades deviam ser declaradas fortalezas e defendidas até o último homem, inclusive se ficassem completamente cercadas e sem possibilidade de reforço. A lógica militar que o Führer arguia era que essas posições obrigariam o inimigo a deixar forças de bloqueio, imobilizando divisões que de outro modo estariam disponíveis para o avanço. Em teoria, cada cidade-fortaleza que resistisse atrás das linhas inimigas era um prego na logística soviética. Na prática, a doutrina das cidades-fortaleza tinha vários problemas insolúveis. Primeiro, o Exército Vermelho de 1945 tinha os meios, a experiência e a disposição para rodear uma cidade e seguir avançando sem necessidade de reduzi-la de imediato. Segundo, as guarnições enclausuradas consumiam suprimentos que só podiam chegar por ar, com perdas enormes de aviões e material. Terceiro, e mais decisivo, a doutrina condenava os civis presos dentro a compartilhar o destino da guarnição militar, sem possibilidade de evacuar para zonas mais seguras. A ordem de manter essas cidades até o final não vinha de generais que pesassem possibilidades estratégicas. Vinha diretamente de Hitler, e qualquer comandante que sugerisse a rendição ou a retirada se arriscava a ser destituído, degradado ou fuzilado. O general Friedrich Krause, primeiro comandante da Festung Breslau, foi exonerado do cargo precisamente porque tentou avaliar a possibilidade de evacuar a população civil. Substituíram-no pelo general Hans von Alphen, designado pessoalmente pelo marechal de campo Ferdinand Schörner, conhecido no fronte pela brutalidade com que aplicava as ordens de Hitler. Em março, Alphen foi por sua vez substituído pelo general Hermann Niehoff, que manteria a cidade até o final. Breslávia. Breslau em alemão, hoje a cidade polaca de Rockwell, era a capital da Silésia, uma cidade industrial e universitária de cerca de 640 mil habitantes antes da guerra. Desde agosto de 1944, Hitler a havia declarado oficialmente Festung Breslau. O encarregado de converter essa declaração em realidade era o Gauleiter da Baixa Silésia, Karl Hanke, nascido em Lauban em 1903, antigo colaborador de Goebbels no Ministério da Propaganda e um dos poucos dirigentes nazistas que Goebbels anotou em seu diário com autêntica admiração. Em 3 de abril de 1945, com o assédio já em pleno apogeu, Goebbels escreveria: Hanke merece elogios extraordinários, é o guia mais preeminente entre nossos Gauleiter combativos. Hanke era também, segundo o consenso histórico, um fanático. Durante seu mandato em Breslávia, mais de 1000 pessoas foram executadas por suas ordens, o que lhe valeu entre a população o apelido de o Carrasco de Breslávia. Quando, em janeiro de 1945, perguntado sobre o futuro da cidade, respondeu: os russos nunca a tomarão, preferiria queimá-la antes. Não era uma bravata, era um programa. Em 19 de janeiro de 1945, quando a vanguarda soviética do Terceiro Exército de Carros Blindados do general Rybalko já estava a menos de 80 quilômetros, Hanke deu a ordem de evacuação da população civil. Era tarde, criminalmente tarde. A maioria dos meios de transporte havia sido destruída pelo fogo de artilharia ou requisada para uso militar. Dezenas de milhares de pessoas abandonaram a cidade a pé, em pleno inverno silesiano, com temperaturas que desciam até os 15 graus abaixo de zero. As crianças pequenas congelaram nos braços de suas mães. Os idosos caíam na neve e não voltavam a levantar-se. As estimativas mais aceitas falam de que entre 60 mil e 100 mil pessoas morreram durante essa evacuação improvisada, esmagadas pela multidão em estações, geladas nas estradas ou esmagadas pelos veículos militares que não paravam. Em 13 de fevereiro de 1945,
O 6º Exército do Primeiro Fronte Ucraniano, sob o comando do Marechal Ivan Konev, completou o cerco da cidade. Dentro do perímetro ficaram cerca de 80.000 combatentes, uma mistura heterogênea da 69ª Divisão de Infantaria recém-formada, elementos da 269ª Divisão, 38 batalhões do Volkssturm, unidades das juventudes hitleristas, polícia, Luftwaffe em terra e restos de outras formações destruídas. E, além disso, cerca de 150.000 civis que não haviam podido ou querido partir. Os defensores dispunham de 32 baterias de artilharia equipadas com um sortimento caótico de peças alemãs e capturadas de polacos, soviéticos, iugoslavos e italianos. Não tinham tanques, salvo uma companhia de 15 caça-tanques de assalto. O armamento era, em grande medida, o que sobrava de outros frontes e chegava quando chegava. Para compensar a falta de um aeródromo próprio, os soviéticos tomaram o aeroporto em 31 de março. Os engenheiros militares converteram a Kaiserstraße, uma avenida de cerca de 1.700 metros de comprimento no coração da cidade, em uma pista de pouso de emergência. Para isso, foi necessário demolir os edifícios que flanqueavam a pista e arrasar as árvores e obstáculos do traçado. Os civis que trabalhavam nessa demolição o faziam sob fogo soviético. Segundo o testemunho do general Niehoff, recolhido anos depois, mais de 13.000 pessoas morreram durante os trabalhos de construção dessa pista, atingidas pela artilharia enquanto removiam os escombros com as mãos. Dessa improvisada pista decolaram aviões do Serviço de Saúde que evacuaram 6.000 dos feridos mais graves para posições na retaguarda. O que o noticiário de 22 de março mostra de Breslávia é a versão de Hanke: homens construindo barricadas, mulheres organizando o apoio logístico, o Volkssturm resistindo com determinação. Não há cenas do aeródromo levantado sobre os mortos. Não há imagens dos porões do hospital universitário, onde os feridos esperavam turno de operação sem morfina suficiente, sobre catres de madeira em quartos que cheiravam a gangrena. A música heróica e planos de pessoas com paz. A resistência de Breslávia foi real, e isso é inegável. A guarnição não se rendeu até 6 de maio de 1945, 2 dias depois da rendição de Berlim, sendo a última grande praça alemã a capitular no fronte oriental. Mas o preço foi catastrófico. Mais de 6.000 soldados alemães mortos durante o assédio, junto a cerca de 170.000 civis mortos entre a evacuação de janeiro e o final do sítio. Os soviéticos, por sua parte, sofreram aproximadamente 60.000 baixas, o triplo das alemãs, o que converte Breslávia em um dos assédios mais custosos para o Exército Vermelho em toda a guerra. O Gauleiter Hanke, que havia prometido que nunca abandonaria a cidade, a abandonou na madrugada de 5 para 6 de maio a bordo de um pequeno avião Fieseler Storch que havia reservado para si mesmo dentro do edifício Jahrhunderthalle. Voou para Praga, uniu-se aos restos da divisão SS Horst Wessel, foi capturado por partidários tchecos em Neudorf Bay Komotal, disfarçado de soldado raso, e morreu em 8 de junho de 1945, tentando escapar de um campo de prisioneiros quando os guardas abriram fogo. Não chegou a saber que Hitler o havia nomeado, em seu testamento político de 29 de abril, sucessor de Heinrich Himmler como Reichsführer SS. Para que se entenda a dimensão exata do que o noticiário estava celebrando, convém deixar que os números falem. O Volkssturm foi criado em 26 de setembro de 1944. Para o final da guerra, havia mobilizado centenas de milhares de homens. As estimativas variam, mas nenhuma baixa de várias centenas de milhares. Deles, ao menos 175.000 morreram em combate. Uma cifra que sobe consideravelmente se forem incluídos os que morreram em cativeiro soviético nos meses seguintes, porque o Exército Vermelho não estava precisamente obrigado a tratar os Volkssturmänner com os mesmos protocolos que os soldados regulares da Wehrmacht. A maioria desses homens não tinha formação militar real, muitos não tinham armas. Alguns receberam um Panzerfaust e lhes disseram que com isso era suficiente. Os que se perguntaram em voz alta que sentido tinha aquilo se arriscavam a ser denunciados. Os que tentaram desertar ou capitular enfrentavam os pelotões de fuzilamento das SS.
Em Stuttgart, a cidade que em outubro de 1944 amanheceu empapelada com cartazes vermelhos anunciando a criação do Volkssturm, a reação popular foi inequívoca. É um anúncio de execução também, relatou-se que diziam os cidadãos, concretamente a execução do povo alemão. Em Seebrugg, a família do escritor e crítico Friedrich Reck-Maletsheven foi convocada a alistar-se porque ele havia presumido durante anos ter tido uma carreira militar brilhante que na realidade nunca existiu. Quando se negou a apresentar-se, foi preso. Terminou morto de tifo no campo de concentração de Dachau em 16 de fevereiro de 1945, 2 meses antes do final da guerra. O noticiário apresentava essa realidade em tom heróico. O povo se levantava, o povo tomava as armas, o povo defendia suas famílias com suas próprias mãos. O que o noticiário não podia dizer era que esse povo sabia há meses que a guerra estava perdida e que, em muitos casos, a única razão para seguir combatendo não era convicção, mas medo. Medo das SS, medo dos denunciantes do partido, medo do que fariam com suas famílias se rendessem. A 5ª seção do noticiário está dedicada à Kriegsmarine, a Marinha de Guerra Alemã, e ao seu papel nas operações de evacuação ao longo da costa do Báltico. É uma das poucas seções do noticiário que mostra algo que inequivocamente é uma tragédia sem disfarces: o êxodo massivo de civis alemães diante do avanço soviético. Para fevereiro e março de 1945, as regiões do Báltico Oriental, Prússia Oriental, Pomerânia, partes da Silésia, estavam sendo varridas pelo avanço do Exército Vermelho com uma velocidade que não deixava tempo para evacuações ordenadas. Os cálculos mais aceitos falam de mais de 8 milhões de pessoas fugindo para o oeste nos primeiros meses de 1945. Meio milhão de refugiados estavam presos nos arredores de Danzig. Outros 200 mil no pequeno porto de Pilau. As estradas estavam cortadas ou sob fogo. As ferrovias operavam de forma intermitente. O mar era a única saída, e essa saída era mantida aberta pela Kriegsmarine. A evacuação por mar do Báltico Oriental, conhecida historicamente como a Operação Aníbal, foi em termos de escala uma das evacuações marítimas maiores de toda a Segunda Guerra Mundial. Os navios partiam repletos, navegando sob ameaça constante dos submarinos soviéticos e da aviação aliada em águas geladas, de noite, quando era possível. O noticiário mostra imagens de navios com civis a bordo, de marinheiros ajudando a subir idosos e crianças aos conveses, de portos em funcionamento. Não mostra o Wilhelm Gustloff. Em 30 de janeiro de 1945, o transatlântico Wilhelm Gustloff, um navio da organização de lazer nazista Kraft durch Freude, Força através da Alegria, de 25 mil toneladas, partiu do porto de Gdynia carregado até limites que ninguém poderia ter autorizado em condições normais. Os passageiros, entre militares e civis, somavam cerca de 6.600 pessoas. A capacidade oficial do navio era de 1.500. Às 21h15 dessa noite, o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinescu, lançou 3 torpedos contra o casco do Gustloff. A nave afundou em menos de 1 hora. O Báltico estava a temperaturas abaixo de zero. Aproximadamente 5.300 pessoas morreram. Foi o naufrágio com o maior número de vítimas mortais de toda a história naval. O regime nazista manteve o afundamento fora do domínio público durante semanas. Não era uma notícia que pudesse ser contada no noticiário. Não havia maneira de apresentá-la como vitória, nem como heroísmo, nem como resistência. Era uma catástrofe sem ornamento possível. Quando a sessão do noticiário de 22 de março celebra o trabalho da Kriegsmarine no Báltico, faz isso sobre esse silêncio. Os navios que se mostram navegando estão cheios de sobreviventes de uma evacuação que também tinha sua contabilidade obscura, seus naufrágios, seus erros. A Kriegsmarine realizou uma operação de evacuação genuinamente extraordinária, em condições extremas, e salvou centenas de milhares de vidas. Isso também é verdade. Mas a versão do noticiário era incompleta de uma maneira que os espectadores de 1945 não estavam em condições de verificar. A seção da Kriegsmarine no noticiário menciona também a Curlândia, a saliência da Letônia, que em alemão se escreve Kurland, onde 2 exércitos completos da Wehrmacht haviam ficado isolados desde o final de 1944.
A notícia os apresenta como heróis que seguem resistindo nessa posição, e a Marinha como a linha vital que os mantém abastecidos. A realidade da Curlândia em março de 1945 era a seguinte. O Grupo de Exércitos Curlândia, composto principalmente pelos restos do Grupo de Exércitos Norte, havia ficado cortado do resto das forças alemãs em outubro de 1944, quando o Exército Vermelho alcançou o Báltico ao sul da Saliência. Desde então, os soviéticos haviam lançado 6 ofensivas principais tentando liquidar o Bolsão. As 6 haviam sido rejeitadas. O Oberkommando da Wehrmacht havia debatido longamente se fazia sentido manter essas forças na Curlândia, imobilizadas, consumindo suprimentos que havia que levar por mar, ou evacuá-las para reforçar a defesa do próprio Reich. Hitler rejeitou consistentemente a evacuação. Os soldados na Curlândia permaneceram ali, combatendo, morrendo, esperando ordens que nunca chegaram. Quando a guerra terminou em maio de 1945, a Curlândia era um dos poucos territórios que não haviam sido conquistados pelo Exército Vermelho. A guarnição alemã se rendeu em 8 de maio. Foi um recorde de resistência sem nenhum valor estratégico. O noticiário apresenta isso como exemplo de determinação inabalável. Tecnicamente, era. Mas era também o exemplo mais preciso da doutrina do regime em sua fase final. Resistir sem objetivo, sem estratégia, sem esperança realista de vitória, simplesmente porque render-se estava proibido. Até este ponto do episódio 755, a Deutsche Wochenschau havia seguido uma lógica reconhecível. Havia apresentado heróis, armas, resistência, evacuação. Havia construído com os materiais do desastre uma narrativa de controle e determinação. Era propaganda de manual, executada com a habilidade técnica que caracterizava a maquinaria de Goebbels, inclusive em suas horas mais desesperadas. Na sexta sessão, algo muda. O noticiário faz o que Goebbels levava meses decidindo se era possível fazer. Mostrar sem véus o que o Exército Vermelho estava fazendo com os civis alemães nos territórios que ocupava. É o momento do noticiário onde a propaganda abandona a estratégia do otimismo e adota a estratégia do terror. Não era a primeira vez que o regime tentava usar as atrocidades soviéticas como combustível de resistência. Em outubro de 1944, quando o Exército Vermelho penetrou brevemente na pequena localidade de Nemmersdorf, na Prússia Oriental. Antes de ser expulso pela Wehrmacht, os soldados alemães encontraram cenas de uma violência extrema. Civis massacrados, mulheres estupradas e assassinadas. Goebbels ordenou fotografar exaustivamente as cenas e distribuí-las em toda a Alemanha. O efeito não foi exatamente o que esperava. Um informe do Serviço de Segurança das SS, datado de 6 de novembro de 1944, registrava que as imagens de Nemmersdorf, em muitos casos, alcançaram o efeito oposto ao que se pretendia, porque a reação de setores amplos da população não foi a determinação, mas o sentimento de culpa. O que pretende a liderança com a publicação de tais imagens? Perguntava um cidadão citado no informe. Deveriam dar-se conta de que a vista destas vítimas recordará a toda pessoa pensante as atrocidades que cometemos em território inimigo, inclusive na própria Alemanha. Para março de 1945, no entanto, esse debate interno já não importava. O Exército Vermelho estava no Oder, já não havia espaço para matizes. O noticiário 755 dedica tempo a entrevistar mulheres alemãs que haviam estado nos territórios ocupados pelos soviéticos e haviam logrado escapar ou ser evacuadas. Seus testemunhos, ou o que a montagem apresentou como seus testemunhos, são os mais crus que haviam aparecido nunca na Deutsche Wochenschau. As mulheres declaram diante da câmera que os soldados soviéticos não eram nem homens nem soldados. A palavra correta era bestas selvagens. Falam de soldados bêbados, de estupros sistemáticos. A narração em off, em um passo sem precedentes para o noticiário, afirma abertamente que mulheres de entre 13 e 68 anos estão sendo estupradas nos territórios ocupados. As imagens que acompanham esses testemunhos são, segundo os registros da época, particularmente duras. Mostram-se corpos de crianças e mulheres. A metragem, em preto e branco,
Com a textura granulosa do cinema de guerra, converte o que provavelmente eram fotografias estáticas em uma sequência que produz no espectador uma sensação de imediatez, de urgência, de realidade. Eram precisos esses testemunhos? Esta é uma pergunta que a história deve responder com honestidade. A resposta é parcialmente. O Exército Vermelho sim cometeu atos de uma brutalidade extrema contra a população civil alemã. A historiografia posterior, incluindo trabalhos dos próprios historiadores russos publicados depois da queda da União Soviética, documenta que os estupros e a violência sexual foram massivos e sistemáticos. Na Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia, estima-se que cerca de 1.400.000 mulheres foram estupradas. Berlim, quando caiu, experimentou uma onda de violência sexual que as estimativas posteriores cifram em mais de 100.000 vítimas apenas na capital. Muitos desses atos estavam acompanhados de torturas, mutilações e assassinatos. Mas a apresentação dessa verdade no noticiário de 22 de março tinha uma função específica que não era informativa. Era uma alavanca de terror. O regime não mostrava essas imagens por compaixão para com as vítimas. Mostrava-as para que os soldados alemães, que levavam meses rendendo-se às dezenas de milhares ou abandonando posições, pensassem duas vezes antes de soltar a arma. Para que os civis que estavam começando a pendurar lençóis brancos de suas janelas diante do avanço norte-americano entendessem o que passaria se o flanco oriental colapsasse. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército, havia declarado publicamente nessas semanas que o único que o Exército Vermelho queria fazer na Alemanha era roubar, estuprar e matar. Goebbels utilizava o mesmo vocabulário em seus editoriais. Hitler, em seu último apelo às tropas do Fronte Oriental de 15 de abril de 1945, usou o medo ao Exército Vermelho como argumento central. Os homens idosos e as crianças serão assassinados. As mulheres e as meninas serão degradadas como prostitutas de quartel. O resto marchará para a Sibéria. O noticiário de 22 de março foi, neste sentido, o primeiro degrau público dessa estratégia. O que os informes internos do Serviço de Segurança das SS registram sobre o efeito dessa estratégia na opinião pública alemã é, de um ponto de vista histórico, devastadoramente revelador. Muitos cidadãos reagiram às imagens das atrocidades soviéticas não com determinação de combater, mas com algo muito mais complicado. A sensação de que a Alemanha estava recebendo o que merecia. O judeu só nos pagará pelos crimes que cometemos contra eles, dizia uma carta anônima enviada à chefia de notícias do Ministério da Propaganda em julho de 1944. Feliz o coração enquanto diriges através de uma cidade alemã em chamas, escreveu um soldado soviético a seus pais em fevereiro de 1945, e essa frase, que circulou em relatos de prisioneiros e desertores, encontrava em muitos alemães comuns uma espécie de reconhecimento culpado que a propaganda não havia antecipado. O regime havia passado 12 anos convencendo seus cidadãos de que a Alemanha tinha o direito e o dever de tratar os povos do leste da maneira como os tratou. Isso deixava pouco espaço moral para indignar-se quando o leste respondia. A estratégia do medo funcionou em alguns casos. Há testemunhos de soldados que seguiram combatendo por terror ao que passaria com suas famílias se o fronte colapsasse, mas fracassou como projeto de mobilização massiva. Para março de 1945, a maioria dos alemães que podiam render-se faziam isso assim que tinham ocasião. Os que combatiam faziam isso frequentemente porque não tinham alternativa visível, não porque tivessem recuperado a fé na vitória. Até este ponto do episódio 755, a Deutsche Wochenschau havia seguido uma lógica reconhecível. Havia apresentado heróis, armas, resistência, evacuação. Havia construído, com os materiais do desastre, uma narrativa de controle e determinação. Era propaganda de manual, executada com a habilidade técnica que caracterizava a maquinaria de Goebbels, inclusive em suas horas mais desesperadas. Na sexta sessão, algo muda. O noticiário faz o que Goebbels levava meses decidindo se era possível fazer: mostrar sem véus o que o Exército Vermelho estava fazendo com os civis alemães nos territórios que ocupava. É o momento do noticiário onde a propaganda abandona a estratégia do otimismo e adota a estratégia do terror. Até aqui, a função do noticiário era elevar.
A partir de agora, sua função é aterrorizar. Não era a primeira vez que o regime tentava usar as atrocidades soviéticas como combustível de resistência. Em outubro de 1944, quando o Exército Vermelho penetrou brevemente na pequena localidade de Nemmersdorf, na Prússia Oriental, antes de ser expulso pela Wehrmacht, os soldados alemães encontraram cenas de violência extrema, civis massacrados, mulheres estupradas e assassinadas, corpos crucificados nas portas dos celeiros. Goebbels ordenou fotografar exaustivamente as cenas, reabrir o acesso a jornalistas e distribuir o material gráfico em toda a Alemanha. O efeito não foi exatamente o que esperava. O informe do Serviço de Segurança das SS, datado de 6 de novembro de 1944, registrava que as imagens de Nemmersdorf, em muitos casos, alcançaram o efeito oposto ao que se pretendia, porque a reação de setores amplos da população não foi a determinação, mas o sentimento de culpa. O que pretende a liderança com a publicação de tais imagens? Perguntava um cidadão citado no informe. Deveriam dar-se conta de que a vista destas vítimas recordará a toda pessoa pensante as atrocidades que cometemos em território inimigo, inclusive na própria Alemanha. Por acaso não assassinamos milhares de judeus? Por acaso não informam repetidamente os soldados de que na Polônia os judeus tiveram que cavar suas próprias tumbas? Os judeus também são seres humanos. Para março de 1945, no entanto, esse debate interno já não importava. O Exército Vermelho estava no Oder. Já não havia espaço para matizes. A estratégia do terror era a única alavanca que restava a Goebbels. O noticiário 755 dedica tempo a entrevistar mulheres alemãs que haviam estado nos territórios ocupados pelos soviéticos e haviam logrado escapar ou ser evacuadas. Seus testemunhos, ou o que a montagem apresentou como seus testemunhos, são os mais crus que haviam aparecido nunca na Deutsche Wochenschau. As mulheres declaram diante da câmera que os soldados soviéticos não eram nem homens nem soldados. A palavra correta era bestas selvagens. Falam de soldados bêbados, de uma crueldade que descreviam como sistemática e planejada. A narração em off, em um passo sem precedentes para o noticiário, afirma abertamente que mulheres de entre 13 e 68 anos estão sendo estupradas nos territórios ocupados. As imagens que acompanham esses testemunhos são, segundo os registros da época, particularmente duras. Corpos de crianças e mulheres, apresentados como evidência visual do que espera a população alemã se o fronte do Oder desmoronar. O general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior do Exército, havia declarado publicamente nessas mesmas semanas que o único que o Exército Vermelho queria fazer na Alemanha era roubar, estuprar e matar. Goebbels repetia o mesmo vocabulário em seus artigos semanais para o Jornal das Reich. Em 25 de fevereiro de 1945, havia escrito nessas páginas, em um artigo que circulou pelos cinemas como material de apoio para o noticiário, que se a Alemanha capitulasse, Stalin ocuparia imediatamente a Europa do Sudeste e uma cortina de ferro cairia de imediato sobre esse imenso território. Uma das primeiras aparições documentadas dessa metáfora que Winston Churchill popularizaria meses depois. O reflexo era inequívoco. Não há rendição possível. Só há resistência ou aniquilação. Eram precisos esses testemunhos? Esta é uma pergunta que a história deve responder com honestidade e sem simplificações em nenhuma direção. A resposta é substancialmente sim. O Exército Vermelho, sim, cometeu atos de uma brutalidade extrema contra a população civil alemã, e a historiografia posterior, incluindo trabalhos de historiadores russos publicados depois da queda da União Soviética com acesso a arquivos antes inacessíveis, confirma a escala e a sistematicidade dessa violência. Os soldados soviéticos haviam atravessado seu próprio país destruído pela Wehrmacht, haviam visto seus povoados queimados, suas famílias assassinadas, milhões de compatriotas mortos em condições de crueldade deliberada. Quando finalmente pisaram em terra alemã, muitos o fizeram com o propósito explícito de devolver o que haviam sofrido. É absolutamente claro que se não os assustarmos de verdade agora, não haverá forma de evitar outra guerra no futuro, escreveu um oficial soviético em fevereiro de 1945.
Essa frase resume com aterradora precisão a lógica do que se desencadeou. Na Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia, estima-se que cerca de 1.400.000 mulheres foram estupradas durante os meses que se seguiram ao avanço soviético. Os estupros estavam frequentemente acompanhados de torturas, mutilações e assassinatos. Um jovem oficial soviético que topou com sua unidade adiantada a uma coluna de refugiados alemães descreveria anos depois o que encontrou. Mulheres, mães e seus filhos jazem à direita e esquerda do caminho, e diante de cada uma delas há uma armada ruidosa de homens com as calças baixadas. As duas maiores clínicas de Berlim estimariam ao final da guerra que ao menos 100.000 mulheres haviam sido estupradas na capital durante a tomada e as semanas posteriores. Não era mentira da propaganda, era o que estava ocorrendo. Mas a apresentação dessa verdade no noticiário de 22 de março tinha uma função específica que não era informativa. Era uma alavanca de terror calculado. O regime não mostrava essas imagens por compaixão para com as vítimas. Mostrava-as para que os soldados alemães, que levavam meses rendendo-se às dezenas de milhares, pensassem duas vezes antes de soltar a arma. Para que os civis que começavam a pendurar lençóis brancos de suas janelas diante do avanço norte-americano entendessem o que passaria se o flanco oriental colapsasse. As vítimas dessas atrocidades não eram o sujeito da narrativa, eram o instrumento. A paradoxo do terror que não funcionou, o que os informes internos do Serviço de Segurança das SS registram sobre o efeito real dessa estratégia na opinião pública é, de um ponto de vista histórico, devastadoramente revelador. Uma parte da audiência respondia como Goebbels esperava, com raiva, com medo, com vontade de combater. Mas outra parte, cada vez mais numerosa segundo os informes do próprio aparato de vigilância do regime, respondia com algo muito mais complicado: a sensação de que a Alemanha estava recebendo o que havia ganhado. O judeu só nos pagará pelos crimes que cometemos contra eles, dizia uma carta anônima enviada à chefia de notícias do Ministério da Propaganda em julho de 1944. Por acaso não foram nossos homens das SS frequentemente inclusive mais cruéis com os alemães, com seus próprios compatriotas, do que os russos têm sido com os prussianos do leste? Perguntava um membro do partido na zona de Stuttgart, citado em um informe de vigilância de dezembro de 1944. Nós ensinamos aos outros como tratar os inimigos políticos. O regime havia passado 12 anos convencendo seus cidadãos de que a Alemanha tinha o direito e o dever de tratar os povos do leste da maneira como os tratou. Isso deixava pouco espaço moral para indignar-se agora. A estratégia do medo funcionou em alguns casos, mas fracassou como projeto de mobilização massiva. Para março de 1945, a maioria dos alemães que podiam render-se faziam isso assim que tinham ocasião. A propaganda de terror acelerava em alguns casos a fuga para o oeste, longe dos soviéticos e em direção aos norte-americanos, mas não produzia a resistência suicida que o regime necessitava. Produzia pânico, não combate. Goebbels sabia. Seus diários dessas semanas mostram um homem que seguia trabalhando 16 horas diárias porque era o único que sabia fazer, não porque acreditasse que ia mudar o resultado. Ninguém acredita que possamos escapar ainda de uma catástrofe com os métodos e possibilidades de fazer a guerra que existiram até agora, reconhecia o próprio informe do Serviço de Segurança das SS no final de março de 1945. A sexta notícia do último noticiário era o grito de um regime que já não tinha argumentos, apenas o medo como último recurso. Exatamente um mês depois de que o episódio 755 fosse projetado pela última vez, o sistema de distribuição de noticiários cinematográficos do Reich havia deixado de existir. Os cinemas estavam destruídos ou fechados. As ferrovias que distribuíam as cópias estavam cortadas ou em chamas. A infraestrutura que havia produzido e distribuído 755 edições em 5 anos havia deixado de funcionar. Mas Goebbels não havia se calado. Em 21 de abril de 1945, quando o Exército Vermelho havia começado já o ataque definitivo sobre Berlim e suas unidades avançadas estavam a horas de fechar o cerco completo sobre a capital, o ministro da propaganda alemão difundiu pelo rádio seu último apelo público. Já não havia metragem cinematográfica.
Já não havia orquestra de fundo nem fotografias de heróis. Apenas a voz de Goebbels pelas ondas de rádio, dirigindo-se aos defensores de Berlim. Berlim se converteu em uma cidade de primeira linha de frente. Defensores de Berlim, os olhos de vossas mães, esposas e filhas estão sobre vós. Vos confiaram sua vida, sua saúde, sua fortuna e seu futuro. Agora conheceis vossa tarefa e sei que a cumprireis de forma exemplar. Chegou a hora da verdade. Era a mesma lógica que havia estruturado os 12 minutos do episódio 755. O dever familiar como substituto do argumento estratégico. As mães, as esposas, as filhas. Na ausência de qualquer razão para seguir combatendo que tivesse coerência militar ou geopolítica, restava essa. Os olhos das mulheres que te esperam, que te contemplam, que dependem de ti. Não vencerás, não sobreviverás necessariamente, mas se te renderes, terás abandonado alguém que te olhava. Goebbels se suicidou em 1º de maio de 1945 no jardim da chancelaria do Reich. O mesmo jardim onde semanas antes Hitler havia condecorado os jovens das juventudes hitleristas para o noticiário. Previamente havia ordenado que seus 6 filhos fossem envenenados. Tinha 54 anos. A última aparição pública filmada de Hitler, que já mencionamos, teve lugar em 20 de abril de 1945, seu 56º aniversário. De novo o jardim da chancelaria. De novo jovens das juventudes hitleristas. Arthur Axmann, o Reichsjugendführer de um braço perdido no fronte oriental, estava presente. Mas desta vez não havia noticiário que recebesse as imagens. Não havia sistema de distribuição. Não havia 3.000 cópias que viajassem aos cinemas de um país que já não tinha cinemas. As imagens existem porque os cinegrafistas filmaram por instinto, por inércia, porque era o que haviam feito sempre. Mas ninguém as viu na tela enquanto Hitler vivia. O livro de Richard Evans, historiador da Universidade de Cambridge e um dos estudiosos mais rigorosos do Terceiro Reich, descreve assim o que vários presentes recordaram dessa última aparição. Hitler chegou ao jardim visivelmente deteriorado, caminhando com dificuldade, os movimentos torpes, os olhos olhando para nenhum lugar concreto. Reteve-se diante dos jovens, murmurou algumas palavras, deu uns tapinhas e voltou ao bunker. A última vez que o mundo exterior o viu, ele não olhava para o mundo, olhava para dentro, para esse abismo onde levava meses vivendo. Em 16 de abril de 1945 começou a Batalha de Berlim propriamente dita. 2,5 milhões de soldados soviéticos, 6.250 tanques e mais de 7.500 aviões se lançaram contra as defesas alemãs no Oder. A linha do Oder, sobre a qual o noticiário 755 havia construído uma imagem de resistência bem-sucedida apenas 3 semanas antes, durou 4 dias. Em 25 de abril, os exércitos de Zhukov e Konev fecharam o cerco ao redor de Berlim. Nesse mesmo dia, tropas norte-americanas e soviéticas se encontravam em Torgau, às margens do Elba, partindo a Alemanha em 2. Dentro de Berlim, unidades do Volkssturm, esses homens de 50 anos e adolescentes de 15 que o noticiário havia mostrado como a reserva inesgotável do povo alemão, ocupavam posições defensivas nas ruas, nas pontes, no metrô. As juventudes hitleristas defendiam a ponte Pichelsdorf sobre o rio Havel. Os veteranos das SS morriam nas barricadas do centro. Arthur Axmann comandava unidades de jovens que combatiam nas alturas de Silow com uma ferocidade que a história registrou e que a posteridade contemplou com uma mistura de horror e perplexidade. Em 30 de abril, Hitler se suicidou. Em 2 de maio, os combates em Berlim cessaram formalmente com a rendição da guarnição da cidade. Nesse mesmo dia, morria Egon Agta, o desativador de bombas que havia aberto o último noticiário do Terceiro Reich. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Uma vez projetado em sua totalidade, o episódio 755 se revela como uma peça de engenharia psicológica precisa. Suas 7 sessões não são 7 notícias ao acaso. São 7 alavancas desenhadas para atuar sobre os 7 medos e as 7 esperanças mais acessíveis da audiência alemã de março de 1945. A primeira, Egon Agta e as bombas,
atua sobre o medo do caos do bombardeio e o transforma na imagem de um sistema que funciona, de uma autoridade que protege, de uma competência técnica que não se rendeu. A segunda, o Panzerfaust e a mobilização total, atua sobre a necessidade de sentir-se útil, de não ser passivo diante da ameaça. Se todos podem combater, ninguém é vítima. O fronte e a retaguarda desaparecem, todos são soldados. Isso é aterrador e, para certo tipo de mente formada por 12 anos de doutrina nacional socialista, também é galvanizante. A terceira, Hitler condecorando os jovens, atua sobre a necessidade de acreditar que a liderança segue sendo coerente, que o homem que conduziu a Alemanha até esse ponto ainda está no comando, ainda funciona, ainda transmite autoridade, que há continuidade, que o mundo não se tornou completamente louco. A quarta, Tiburzi e a resistência nas cidades fortaleza, atua sobre o orgulho regional e a identidade prussiana. O Volkssturm não é um exército de desesperados, é a encarnação do espírito de resistência que definiu a nação alemã em seus piores momentos históricos. A referência implícita às guerras de libertação de 1813 contra Napoleão era constante na propaganda desses meses. A quinta, a Kriegsmarine no Báltico, atua sobre a culpa daquele que fica enquanto outros se vão. A mensagem implícita é que inclusive os mais vulneráveis, os civis evacuados do Báltico, estão sendo cuidados, que o regime não os abandonou, que há um plano e um sistema. A evacuação funciona. Nem tudo está perdido. A sexta, os testemunhos sobre as atrocidades soviéticas, atua sobre o medo mais primário. A sobrevivência física, a integridade do próprio corpo e dos corpos das pessoas amadas. É a seção mais crua e também a mais desonesta, não porque as atrocidades fossem inventadas, muitas não o eram, mas porque sua apresentação tinha como único objetivo manter o combate ativo, não informar nem proteger ninguém. A sétima, o fronte do Oder e a consigna final, atua sobre a identidade do soldado, sobre o dever, sobre a vergonha de não cumprir a promessa que se fez implicitamente ao vestir o uniforme. Não promete a vitória, só pede que se continue. Isso, no vocabulário da cultura militar alemã, era suficiente para certos homens. Há algo incômodo na análise do episódio 755 que a história obriga a não eludir. Nem tudo o que mostrava era falso. Egon Agta existiu, desativou mais de 1000 bombas e morreu combatendo. Ernst Tiburzi existiu, destruiu tanques soviéticos e sobreviveu à guerra. A resistência de Breslávia foi real e extraordinária. A Kriegsmarine evacuou centenas de milhares de civis sob condições impossíveis. O Exército Vermelho cometeu atrocidades documentadas. Os soldados alemães no Oder combateram com ferocidade. A propaganda do Terceiro Reich, em sua fase final, não era principalmente falsidade. Era seleção. Era a arte de escolher qual fragmento da realidade mostrar para que o fragmento construísse um mundo que os fragmentos restantes, os omitidos, os enterrados, os silenciados, teriam destruído se tivessem tido espaço na tela. Goebbels era perfeitamente consciente disso. Seus diários revelam um homem que compreendia com agudeza a psicologia da persuasão coletiva, que sabia que a mentira bruta era menos eficaz que a verdade deformada, que a seleção estratégica do fato real era mais poderosa que a invenção. O episódio 755 é o produto último desse entendimento. 12 minutos de fatos reais reunidos para construir uma realidade que não existia. Para terminar de entender o episódio 755, é necessário pensar nos homens e mulheres que o viram nos cinemas que ainda funcionavam em março de 1945. Pessoas que saíam de salas escuras para ruas cheias de escombros, que voltavam para casas onde faltava calefação, água corrente ou luz elétrica, que esperavam cartas de frontes que já não mandavam cartas. O historiador Richard Evans documenta a reação de uma jovem alemã de 15 anos que, apesar de registrar em seu diário todos os desastres militares dessas semanas, escrevia ainda: "Nosso pobre líder já não consegue mais dormir pelas noites e, no entanto, sempre teve em mente o bem da Alemanha." Era o tipo de fé que já não era racional, mas emocional, que já não se sustentava sobre argumentos, mas sobre a necessidade de não desmoronar completamente. Essas pessoas existiam,
Eram uma minoria crescente. Os informes do Serviço de Segurança das SS são inequívocos em que o ceticismo já era majoritário, mas existiam. E para elas, o episódio 755 da Deutsche Wochenschau era ainda um andame psicológico, um relato que lhes permitia funcionar mais um dia. Para os demais, os que já não acreditavam, os que esperavam que chegassem os norte-americanos antes dos soviéticos, os que guardavam lençóis brancos nos armários por precaução. O noticiário era o ruído de fundo de um mundo que estava desmoronando de maneira ruidosa demais para ser ignorado e inevitável demais para ser detido. 12 minutos. 755 episódios. 5 anos de guerra. 55 milhões de mortos em todo o mundo. E, ao final, uma consigna sem promessa: lutai e resisti. Que era, se pensar bem, a declaração mais honesta que essa maquinaria havia produzido em muito tempo. Não havia mais o que dizer, só pedir que não se parasse e esperar que alguém, em algum cinema meio destruído de uma Alemanha que já não reconhecia suas próprias ruas, escutasse.